Eu vou elencar aqui nesse vídeo para vocês 3 pontos que, ao meu ver, garantem que nada, mas absolutamente nada, vai mudar em relação ao jogo do último sábado entre Volta Redonda e Paysandu, jogo que garantiu acesso ao time do Paysandu. E aqui, esse comentário, essa informação, na verdade, que eu vou trazer para você, baseada em fatos, nada tem a ver a ser contra um ou a favor de outro. Pelo contrário, a nossa meta aqui é sempre explicar, trazer a coisa da maneira correta e, acima de tudo, a realidade. A gente sabe que muitas vezes o torcedor é muito mais emoção, coração, do que propriamente a razão. E até por conhecer, a gente está por dentro do que acontece, os fatos e acontecimentos do futebol brasileiro. É a conduta, o que muitas vezes pode ou não acontecer. Muito prazer, eu sou Eugênio Rodrigues e se você, assim como eu, é apaixonado por futebol, saiba que você está no canal certo. Já deixou o like? Senta o dedo no like aí, nos ajuda bastante para o YouTube recomendar mais ainda o nosso trabalho. Se inscreve no canal, dá essa moral pro amigão, não custa nada para você e para mim. É muito importante e ativa o sininho das notificações. E aí você está trabalhando, muitas vezes ocupado, descansando, o YouTube faz questão de te lembrar sempre que um vídeo novo entrar no canal. Então ativa o sininho das notificações. 3 pontos que, na minha opinião, garantem que nada, mas nada vai mudar em relação ao resultado de campo. 1-0 Volta Redonda no último sábado pelo Brasileirão da Série C, jogo que garantiu o Paysandu na Série B do ano que vem. Portanto, para mim, o Paysandu deve focar tão somente agora no seu planejamento, fazer a sua avaliação do que vai ser melhor para o ano que vem. A mesma coisa eu digo para o Volta Redonda, que deve focar no seu planejamento para 2024. Primeiro ponto, eu estava vendo uma matéria do Jornal Liberal, consultou 2 profissionais de advocacia especialistas no direito esportivo. Eu vou começar trazendo aqui o que diz o primeiro, o doutor Henrique Lobato, advogado especialista em direito esportivo. De acordo com ele, qualquer pedido de impugnação de partida deve ser feito até 48 horas após a publicação da súmula. E aqui eu vou lhe confidenciar, a súmula do jogo de sábado, ela foi publicada às 23 horas, aproximadamente 11 da noite do sábado. Portanto, 11 da noite da segunda-feira, fazendo as 48 horas, que é o que diz o advogado, o doutor Henrique Lobato. De acordo com ele, qualquer pedido de impugnação de partida deve ser feito até 48 horas após a publicação da súmula. E o Volta Redonda teria se manifestado já na terça-feira. Portanto, teria perdido o prazo de acordo com o doutor Henrique Lobato. Isso, segundo ele, está previsto no artigo 85 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Além do mais, uma queixa é o termo errado para o caso. Deve ser feita uma ação, um instrumento jurídico no STJD sobre a questão, devido aos prazos expirados e ao mérito da argumentação. Então, ao entender do advogado, também tem esse outro equívoco aí do time do Volta Redonda. Também nessa mesma linha, quem concorda com o entendimento de Lobato é a advogada Ana Carolina Brito, ela que é especialista em direito desportivo. Segundo ela, uma possível impugnação da partida poderia trazer grandes prejuízos para a sequência da Série C do Brasileirão. A especialista explica ainda que esse foi um dos critérios utilizados para que jogos investigados pela Operação Penalidade Máxima, que apurava manipulação de resultados por aposta, não fossem refeitos, para não causar um grande prejuízo. Então aí já entra o segundo ponto. O primeiro ponto é esse, quando advogados consultados afirmam que o Volta Redonda teria perdido o prazo para o tipo de ação que se propõe a fazer, que é a anulação da partida. Teria perdido o prazo. Então são advogados baseados no direito que atestam isso. O segundo ponto, a doutora Ana Carolina já faz aí a menção e eu ia trazer aqui. Vamos colocar a seguinte situação. Domingo, a primeira partida da final da Série C entre Amazonas e Brusque. Tudo pronto, ingressos sendo vendidos, os times se preparando e o palco armado para a primeira partida da decisão. Se nada até domingo vai acontecer, não vai sair nenhuma decisão liminar, nada envolvendo Paysandu e Volta Redonda. Esse jogo em questão aí, reclamado pelo time do Volta Redonda.
Então veja bem, se nada vai acontecer, como de fato não vai até domingo, significa dizer que domingo a primeira partida entre Amazonas e Brusque vai acontecer. Já pensou se lá na frente esse jogo do Paysandu é anulado? Depois até da segunda partida, Amazonas e Brusque, ou até mesmo depois dessa primeira, o tamanho do prejuízo. Por quê? Porque o Paysandu, embora pudesse em um segundo jogo perder por 2 gols e o Volta Redonda se classificar, mas o Paysandu também poderia ganhar a partida. E uma vitória do Paysandu coloca ele como primeiro do grupo, e ao invés do Amazonas, quem decidiria com o Brusque a Série C era o próprio Paysandu. Quem já iria, sem dúvida nenhuma, entrar na justiça era o próprio Amazonas, alegando que ele é quem deveria disputar a final porque ficou em primeiro e não deveria anular jogo. Enfim, seria uma enxurrada de ações na justiça. Então, seria uma grande bola de neve. Comece a imaginar bem, se esse jogo do Paysandu com o Volta Redonda for remarcado depois que a primeira partida da final entre Amazonas e Brusque, ou de repente ou até mesmo depois de um segundo jogo, quando já tenhamos aí o conhecimento de quem foi o campeão. A CBF, o STJD não vai fazer isso. Não vai fazer isso. E a doutora Ana Carolina já disse bem aqui que esse foi um dos critérios. A questão de suspender, de anular jogo é muito sério. Um dos critérios utilizados para jogos investigados pela Operação Penalidade Máxima, que apurava manipulação de resultados, que esses jogos não fossem refeitos. Ou seja, jogadores foram punidos, uma série de outras situações, mas o resultado de campo, todos foram mantidos. Então, dificilmente, aí é um segundo ponto, vai acontecer qualquer coisa que abale a estrutura final daquele grupo da Série C. E o terceiro ponto é que depois da divulgação do áudio e do vídeo, dos áudios e vídeos do VAR, ou seja, da arbitragem de vídeo do jogo de sábado, ficou claro e evidente que o jogador Robinho foi expulso depois da substituição. Então, ele foi expulso depois da substituição. Se a substituição já havia acontecido, então o Paysandu não deveria ficar com o jogador a menos. A não ser que Robinho tivesse sido expulso ainda dentro de campo ou antes que a alteração tivesse sido processada. Então a arbitragem de vídeo, o árbitro, as imagens são claras. Então são 3 pontos. Aliás, eu não sei nem se o Volta Redonda entrou, porque eu já andei vasculhando a CBF, o STJD, em tudo que é lugar, para saber já havia dado entrada e pelo menos não há nenhum registro. Pode até ter dado entrada e como está em tramitação não houve a publicação ainda. Não estou aqui afirmando, mas onde eu procurei, onde a gente busca ter acesso dessas informações, ainda não encontrei nada com relação a esse ingresso do Volta Redonda com relação ao pedido de anulação dessa partida. Então, baseado nesses 3 pontos, no que diz o advogado, que o Volta Redonda perdeu o prazo, no que diz respeito à primeira partida da final vai acontecer domingo. Depois que essa partida acontecer, aí é que essa partida não é anulada mais. E terceiro, com as imagens de ontem, para mim foi a última pá de terra dessa questão toda. Então, eu acho que o Volta Redonda tem que se planejar agora. Ah, e tem um outro detalhe. O Volta Redonda o elenco todo já foi embora, o treinador já não faz mais parte, o próprio Paysandu da mesma forma, vai remarcar um jogo desse, como é que seria novamente? Jogadores, tem caso de jogadores que não tem mais contrato, como disse, o próprio técnico Rogério Corrêa já foi embora, então assim, seria uma confusão muito grande, então não tenho dúvidas nenhuma de que nada vai acontecer. E aqui, repito, não é por ser favorável a um e contra outro, é pela lógica, por todos os pontos. Não tem como alterar, não tem como anular essa partida. Infelizmente, para o Volta Redonda, ao meu ver, não vai acontecer nada. É se planejar para 2024, voltar a fazer uma grande campanha e desta vez subir. E o Paysandu, a preocupação que tem que ter é em se planejar melhor para fazer um bom 2024 na Série B do Campeonato Brasileiro. Aquele abraço e até a próxima aqui no canal Futebol para Todos.